o Supremo Tribunal Federal vai emitir uma decisão que pode significar a ruína da Lava Jato. Ele vai decidir se ele vai deixar de pé ou vai derrubar o decreto de indulto de Natal do presidente Temer, emitido no ano passado, em 2017, e que perdoava nada menos de 80% da pena dos corruptos. Ou até mais era perdoado se a pessoa tem mais de 70 anos de idade. Para vocês terem ideia do efeito devastador desse decreto, nós fizemos uma análise de 39 nomes da Lava Jato condenados por corrupção, e se essas regras de indulto forem aplicadas no final deste ano e no final do ano que vem, nada menos de 85% dessas pessoas vão ser completamente perdoadas, ou seja, vão sair pela porta da frente da cadeia. Esse decreto tem um efeito devastador sobre o passado, o presente e o futuro. Quanto ao passado, esse decreto promove uma imensa injustiça. As pessoas não vão sofrer as consequências dos crimes que praticaram. Quanto ao presente, o Supremo vai mandar uma forte mensagem de que o crime de corrupção continua a compensar no Brasil. E quanto ao futuro, esse decreto acaba com investigações como a Lava Jato porque elimina as delações premiadas. Numa delação premiada, o réu recebe um benefício para ele colaborar com a justiça e ele revela inúmeros crimes desconhecidos, permitindo a expansão das investigações. Agora, quem é que vai querer colaborar se recebe um perdão, um desconto de pena, um benefício de 80% de desconto da sua pena de graça, sem colaboração nenhuma? É claro que ninguém vai colaborar. As pessoas presas por corrupção vão ficar sentadas esperando esse perdão de Natal de 80% ou mais das suas penas. Essa é uma preocupação que todos nós temos porque, pelos sinais que nós vemos no Supremo Tribunal Federal, é uma decisão que pode ser emitida por 6-5 ou 7-4 e nós não sabemos qual lado vai vencer. Um grande abraço. Aqui, os crimes de corrupção, os crimes contra a administração pública, eles não são, e Cícero dizia isso, no seu manual do candidato, Cícero dizia, os crimes de corrupção, eles ferem duplamente a República, ferem em virtude do que lesaram a República, mas ferem muito mais pelo simbolismo, de demonstrar que aqueles que deveriam zelar pela República estão destruindo a base da República. A corrupção, e nós vimos no Brasil, estamos vendo, a corrupção, ela ataca a base da legitimidade congressual, a base da legitimidade do Executivo, ou seja, ataca a base da democracia e deve ser combatida duramente. Agora, a minha opção por excluir os crimes de corrupção e os crimes contra a administração pública, infelizmente, é uma opção, mas eu não sou, não era à época e não sou o presidente da República. Não me parece aqui, porque não há comprovação, há insinuação, não há comprovação do desvio de finalidade. Se houvesse comprovação, pela teoria dos motivos determinantes, o Judiciário poderia anular. Na própria sustentação oral da Procuradora-Geral da República, ela afastou a questão do desvio de finalidade subjetivo. Agora, Vossa Excelência entende que a exclusão de determinados delitos que se encaixe nessa moldura genérica transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo? Em legislador positivo. A escolha de determinados crimes, a partir de um decreto, seria mais um artigo, é um artigo adicional. Ministro, você me permite, entendi. eu sem querer ainda, obviamente, adiantar meu voto, mas algo que me impressionou vivamente, que foi dito da tribuna, foi o seguinte: se nós podemos excluir certos crimes, ou certos delitos, ou certos criminosos, nós também, por via judicial, poderíamos incluir determinados crimes ou determinados criminosos. Por exemplo, nós acharmos que não foi contemplado no indulto, enfim, a situação dos tuberculosos, dos aidéticos, uma questão humanitária, eventualmente nós podemos incluí-los também. Ou seja, quem pode excluir, a rigor, em tese, poderia incluir também. Esse é um argumento que me parece muito forte. Eu meditarei sobre ele de hoje para amanhã. Ministro Ricardo, por favor. Me permite uma parte? Por favor. Que o monólogo está interessante, gostaria apenas de intervir, submetendo algo à consideração. Nós estamos examinando o artigo 84 da Constituição, que estabelece que compete privativamente o presidente da República.
E este inciso, ministro Alexandre, que estamos a começar a examinar, 12º, refere-se a conceder indulto e comutar penas. E eu estou a perceber que Vossa Excelência está se encaminhando no sentido de entender da desnecessidade de motivação, ou seja, o poder do Presidente da República não tem esse limite. Essa mesma simetria, só apenas para refletir, deveria também, então, se isto for assim, aplicar-se a nomear e exonerar ministro de Estado. O Poder Judiciário também não poderia intervir em nomeação do ministro de Estado. Apenas uma reflexão que faço a Vossa Excelência. Ministro Fachin, não estamos julgando a questão de ministro de Estado, mas, já que Vossa Excelência tocou, entra exatamente no que eu acabei de responder ao ministro Luiz Fux. Se comprovado ficar que há desvio de finalidade, eu disse antes de Vossa Excelência tocar nesse exemplo, se houver comprovação de desvio de finalidade, seja em relação ao indulto, à graça, ao perdão, seja em relação à nomeação, já é clássico a teoria, já é clássica a teoria dos motivos determinantes, existe a possibilidade de análise do judiciário. E volto a insistir, aqui, de viva voz, a Procuradora-Geral da República afastou a questão de desvio de finalidade subjetiva. Ela disse, há possibilidade, há a comprovação nos autos de que o Presidente da República, ao editar esse indulto, quis favorecer A, B ou C, na verdade, até porque, só concluindo esse raciocínio, ministro Gilmar, até porque declarado inconstitucional essa possibilidade, não poderia o Presidente da República, numa graça individual, conceder a determinada pessoa? Nós teremos que analisar, obviamente chegaria aqui, teremos que analisar também essa questão. Aí ficaria mais fácil ou mais razoável analisar o desvio de finalidade ou não, por favor. não, na impugnação, em torno disso, a imprensa chegou a dizer que, e se alardeou que este era o decreto mais generoso de toda a história brasileira. Depois se viu que não era bem assim, não é? Que houve até decretos anteriores mais generosos e, como Vossa Excelência já demonstrou em seu voto, isso depende muitas vezes do próprio momento em que o tema é colocado e discutido, e o presidente recebe as informações, até mesmo dos órgãos de inteligência. Então, a mim me parece que aqui houve, de certa forma, um pouco de exagero na própria apresentação do decreto, quando se disse, não, é a maior concessão que já se fez, como, na verdade, não se tem isto aqui. Por outro lado, também pretender que seja vinculante a proposta do Conselho Penitenciário, isto, na verdade, é também colocar uma condição na Constituição. Não é só reescrever o decreto. É reescrever a Constituição, porque a Constituição, e o ministro Celso lembrava bem, considerou isso em 34. Então, nós estamos repristinando esta matéria. Mas, para tocar num outro tema que é muito sensível, veja que nós discutimos aqui a extradição. E decidimos, acho que foi voto vencido, a meu ver, que o presidente dispunha do poder de extraditar ou não. Entendemos isso. Contra a posição de muitos que consideravam que, havendo tratado, era obrigatório. Veja, não estamos falando de santos, estamos falando de pessoas que cometeram crimes. Pode ser que seja um crime que a gente considere mais valoroso do que o outro. Mas é disso que se cuida. E nós respeitamos o ato do presidente. Autorizamos a extradição e o presidente não executou a extradição. Portanto, veja que... E reconhecemos que era legítimo. Presidente, só para colocar as coisas no devido lugar, de 1988 para cá, este é o único decreto que reduziu o prazo mínimo de cumprimento para 20%, 1/5 da pena. Nunca aconteceu em período democrático. E este é o primeiro decreto que suprimiu o teto máximo da condenação
com o destino certo. Eu não entrei em desvio de finalidade subjetiva, mas todo mundo sabe para quem era o dispositivo. E eu não disse que a minuta do Conselho é vinculante, apenas o claro descumprimento da minuta e sem reproduzir o do ano anterior, onde a recomendação era a mesma, apenas é indício do desvio que eu acho que existiu. Bem, para concluir, senhor presidente, e é importante até para a opinião pública ter conhecimento, não é verdade que 22 presos da Operação Lava Jato serão soltos por causa desse decreto que nós estamos julgando. A reprodução desse decreto este ano. Não, veja, eu não estou falando que Vossa Excelência disse isso. Hoje saiu uma matéria que a Procuradoria disse isso. Mas eu citei a fonte. A fonte é, a Força-Tarefa da Lava Jato diz que, repetido este decreto este ano, como é o comum e como é o objetivo, 22 presos da Lava Jato sairão. O que também não é correto, fora o exercício de futurologia, a ideia é realmente a vinculação, se nós pudermos fixar os critérios, a vinculação para sempre. Ou seja, nós Supremo é que vamos editar os decretos. E volto a dizer, e citar, também não ia citar nominalmente nenhum dos presos, mas que faço questão de citar o mesmo que foi citado pelo ministro relator e vem sendo citado na mídia, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Consentino Cunha. Até agora, ele tem 7,4% de cumprimento da pena. Só, em tese, completará 20% em 7 de dezembro de 2023. Se não for condenado por outros casos. Por quê? Porque já tem 2 condenações e as condenações para efeito de indulto são somadas. Tem uma condenação 14 anos e 6 meses e outra 24 e 10 meses. Isso é importante para deixar muito claro para a opinião pública que, diferentemente do que... Teria que esperar transitar em julgado a segunda para não poder indultar na primeira. Como está longe de transitar em julgado... Não, parece, me perdoe a contradição de Vossa Excelência, que declara inconstitucional um dispositivo que permite a aplicação do indulto antes de transitar em julgado, que existe exatamente para poder somar as penas, e agora pretende aplicar em cada um. Não, a manutenção desse dispositivo é exatamente uma técnica legislativa para permitir, você tem uma sentença condenatória transitada em julgado, mas já tem 3 sentenças de primeiro grau, tem que somar tudo. Não precisa esperar chegar. E aqui nós temos a somatória de 14 anos e 6 meses com 24 anos e 10 meses. Citei só esse exemplo porque foi citado, exatamente para demonstrar que aqui não se discute, e volto ao que iniciei, não se discute o combate ou não à corrupção. Entendo que, independentemente do voto de cada um dos ministros, todos queiram combater a corrupção. Até porque, se assim não fosse, teríamos uma contradição muito grande, e acabou sendo levantado antes pelo ministro Gilmar, mas eu aqui anotei no meu voto, no artigo 18 da resolução 181, de 7 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, assinada pelo procurador, então Procurador-Geral da República. O próprio Ministério Público, no artigo 18, ele amplia, e essa constitucionalidade vai ser analisada, até uma ação de relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, no artigo 18, amplia o plea bargain, a possibilidade de acordo, diz, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando combinada a pena mínima inferior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui é crime individual. O crime, a pena mínima não for igual ou superior, for inferior a 4 anos e sem violência ou grave ameaça, o Ministério Público pode de cara oferecer a não persecução. O que o Ministério Público quer negar ao presidente da República, e não importa se é esse presidente da República
não importa, por mais grave que sejam as acusações feitas contra esse presidente da República, não é possível, ao meu ver, enfraquecer a instituição Presidência da República. O que o Ministério Público quer negar ao presidente da República ao ingressar com a ação, ele se autoconcede a possibilidade de transação penal sem participação do Poder Judiciário, porque o artigo 18, se o juiz não concorda na resolução, o máximo que pode fazer é remeter ao Procurador-Geral, e se já for direto o Procurador-Geral, nem há controle, ou seja, o Ministério Público quer negar ao Presidente da República o que a Constituição prevê, só que criou esponte própria, sob uma falsa alegação, que aqui se aplicaria também o poder normativo primário, a possibilidade de transação e não persecução em crime de peculato, pena mínima 2 anos, entra aqui, concussão, pena mínima 2 anos, corrupção passiva, pena mínima 2 anos, organização criminosa, reclusão de 3 anos, lavagem de dinheiro, reclusão de 3 anos. Não há coerência em se autoconceder, e por isso que digo, a questão deve ser analisada e será, se autoconceder a possibilidade de nem processar, eu nem processo quem praticou peculato, concussão, corrupção, organização criminosa, faz parte, ou lavagem de dinheiro. E não estou falando aqui de acordo de delação premiada, é o plea bargain, não processar, se autoconceder e querer negar o que a Constituição autoriza discricionariamente ao presidente. E digo mais, porque também não é da boca para fora, sou a favor do plea bargain. Como presidente da comissão, já ministro supremo, criada pela Câmara, enviei um projeto, entreguei uma minuta, um anteprojeto ao presidente da Câmara e do Senado, para que houvesse o plea bargain, pena mínima inferior a 4 anos, com 2 distinções do que autoconcedido pelo Ministério Público. A primeira, excluindo expressamente os crimes de corrupção, excluir expressamente todos os crimes contra a administração pública do plea bargain e os crimes conexos à lavagem de dinheiro, e necessitando a homologação judicial, não sendo algo interno. Então não há, e por que faço essa comparação? Não há falta de razoabilidade, o Ministério Público não poderia alegar, como alegou na inicial, excesso, falta de razoabilidade em algo que ele se autoconcedeu. Ou seja, se concedeu a possibilidade de um acordo judicial em crimes de corrupção, quando entender que isso é o caso. Da mesma forma, a Constituição só vedou ao presidente da República aos crimes hediondos, ao terrorismo, à prática de tortura. Se o Congresso Nacional entender por bem tipificar os crimes de corrupção como crime hediondo, consequentemente, aí estarão fora da possibilidade de graça ou indulto do presidente da República.